Abertura Ruy Lopes, variante das trocas. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, A6. Bispo toma C6 caracteriza a variante das trocas. Nós vamos seguir a partida Fischer e Gligoric com os comentários de Bob Fischer para o livro Minhas 60 Melhores Partidas. Nessa posição, quase nenhum livro fala por que não se deve tomar com o peão de B. A captura é natural com o peão de D. E o Fischer explica que é devido a D4, E toma D4, dama toma D4, dama F6, dama D3 e não E5, devido a dama G6, roque, bispo B7, E6, F toma E6, cavalo E5, por causa do truque dama toma G2 espetacular, rei toma G2, C5, um cheque é descoberto, recuperando a peça com excelente posição para as negras. Então a captura normal é D toma C6, roque, e aqui as negras têm muitas alternativas. Todas as variantes que o Fischer fala, inclusive as que ele acha que é duvidoso no livro, são boas variantes para as negras, todas muito jogadas hoje em dia, mas nós vamos pegar mais as ideias que ele explica lá. Para começar, ele fala que o imediato D4 nessa posição causa menos problemas às negras, então é melhor jogar roque direto. Claro que hoje em dia é muito jogado D4 também, mas é a opinião do Bob Fischer. F6, várias linhas aqui podem ser jogadas, todas que ele cita no livro hoje são jogadas. Por exemplo, bispo E7, dama D6, dama F6, bispo G4, até cavalo E7 hoje o pessoal joga bastante. Mas mesmo assim a linha principal é F6, D4. Aqui um lance bem jogado ainda hoje é toma D4. E depois de cavalo toma D4, C5 tem a famosa partida do Fischer que ele cita no livro. Cavalo B3, dama toma D1, torre toma D1, bispo D6, cavalo A5, B5, C4. Aqui também, se bispo G4, ele cita uma divertida variante aqui com F3. E se rocão agora, aproveitando que não pode capturar o bispo devido ao truque bispo toma H2, as brancas jogam E5, fechando a diagonal e ganhando material. Aconteceu em Hort e Zelandinov, Havana, 1967. B5, C4, cavalo E7, bispo E3, F5, cavalo C3, F4, E5, contra-atacando em cima do bispo D6, bispo toma E5, bispo toma C5, e a posição desorganizada das pretas cairia em pouco tempo. Nessa partida, o Gligoric jogou bispo G4. C3 foi uma variante sugerida pelo próprio Gligoric ao comentar uma outra partida em que ele jogou D toma E5 contra Lee, em 1965. Nós vamos seguir aqui a variante principal, dando as ideias principais, inclusive tiradas dessas análises do Fischer. As variantes completas vocês vão encontrar no www.casadoxadrez.com. São muitas linhas, mas o mais importante aqui é compreender as ideias. As negras têm um par de bispos, e as brancas bispo e cavalo e uma estrutura melhor de peões. O centro forte que o Fischer arma, depois de E toma D4, C toma D4, ajuda a restringir o jogo dos bispos. Aqui as negras não tomam o peão com bispo toma F3, dama toma F3 e dama toma D4, que é muito perigoso atrás do desenvolvimento. Por exemplo, torre D1, dama C4, bispo F4, e a vantagem de desenvolvimento das brancas é muito grande, sendo uma linha muito perigosa para as negras. Seguiu dama D7, H3, questionando o bispo de uma vez. Ninzovich, Steins e Evans II
O Fischer dá muita importância a definir rápido essa questão da cravada. Segundo ele, a melhor continuação agora para as negras seria um bispo H5, em que seguiria aqui um truque cavalo E5, que foi jogado na partida Ximenes e Fischer. Aliás, Fischer e Ximenes. Bispo toma D1, cavalo toma D7, rei toma, torre toma, com uma ligeira vantagem das brancas. Mas o Grigoriti jogou bispo E6, cavalo C3, rocão, bispo F4. Aqui deveria ter sido jogado bispo D6, mas o Grigoriti jogou cavalo E7, torre C1, cavalo G6, bispo G3, bispo D6, cavalo A4. E era obrigatório agora rei G8 para defender a casa C5 aqui, ó. Cavalo C5, dama E7, continuar mantendo alguma pressão em C5. O Grigoriti jogou bispo toma G3, permitindo F toma G3, e o cavalo vai ganhar a casa C5. Se B6 agora, D5, C toma D5, perde a dama com o cavalo, B6 cheque, e bispo F7, dama E2 com a grande vantagem das brancas. Rei B8, cavalo C5, dama D6, dama A4 com a pressão na ala da dama muito desagradável. O Grigoriti ainda podia se defender com bispo C8, torre C3, cavalo F8 com uma posição muito desconfortável, mas jogou rei A7 que perde imediatamente, cavalo toma 6. Não vale B toma 6 por causa de torre toma C6 ganhando. E depois de bispo toma H3 no desespero, o Fischer jogou um preciso E5, cavalo toma E5, D toma E5, F toma E5, cavalo C5 cheque, rei B8, G toma H3, E4, cavalo toma E4, dama E7, torre C3, B5, dama C2, com um curioso comentário que o Jornal de Havana achou que tivesse a posição, os espectadores que chegaram acharam que estava a posição torre contra 2 cavalos, mas na verdade o Grigoriti estava jogando com 2 cavalos a menos. Lembrando que as análises completas dessa partida, que as negras abandonaram aí, estão no www.casadoxadrez.com. Quem tiver interessado em análises mais aprofundadas.